Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis número 28. E diz assim o texto: Então Isaque chamou Jacó, o abençoou e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, o seu avô materno, e se case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que Deus, o Todo-Poderoso, o abençoe. Faça-o fértil e o multiplique, para que se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e à sua descendência a bênção de Abraão, para que você possua a terra na qual vive, como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, ao filho do arameu, Betuel, Labão, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Aqui a gente já vê que as instruções de Isaque são para que ele busque uma esposa no meio do povo hebreu, que não se casasse com as cananeias. Em toda a Bíblia, nós vamos ver esse cuidado de Deus para que nós que pertencemos ao reino de Cristo não nos associemos nem como amigos, nem tenhamos amizades com as pessoas que não creem em Cristo. Em Salmo 1, isso é claro, para a gente não andar em roda de escarnecedores, né? Em Provérbios fala que as más conversações e as más companhias corrompem os bons costumes. Nós somos um povo escolhido, um povo separado, ou seja, se nós somos um povo separado, escolhido, consagrado, que quer dizer separado, a gente precisa ter realmente uma vida separada. A nossa conduta não deve, de modo algum, ser igual à conduta daqueles que zombam de Deus, que não creem em Deus. Muito ao contrário, as nossas obras, a nossa vida, nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, de agir, deve ser aquela que reflete o reino, que reflete as obras de Cristo aqui na terra. Nós devemos ter comportamentos que glorifiquem o nome do nosso Deus. Portanto, o casamento, ele entra nesse padrão também. Não existe até aqui da minha vida, essas áreas da minha vida eu entrego a Deus, mas essas outras áreas aqui eu vou ter que dar um jeito no jeitinho para poder me associar, para poder viver aqui e conviver com as pessoas aqui neste mundo. Isso está errado. Todas as áreas da nossa vida têm que ser entregues a Deus. Nós não temos que entrar em conformidade com esse mundo, que a palavra diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformar-nos na renovação da nossa mente. Porque o Espírito nasce de novo quando nós nos convertemos e quando nós nos batizamos nas águas. Porém, a nossa mente ela não renasce novamente. Nós não temos amnésia, ela não se transforma. Nossa alma, ela ainda habita nela desejos carnais. Por isso que a nossa milícia é contra a carne. Nós brigamos com a nossa carne todo o tempo, porque o nosso espírito quer fazer aquilo que é da vontade de Deus, mas a nossa carne milita contra o espírito, assim diz a palavra. Então, quando a gente pensa na parte do casamento, do relacionamento, ela também deve ser dessa forma. Escolhermos para nos associarmos com pessoas que têm pelo menos a mesma fé que nós. E casar mais ainda. Porque casar com aquele que não crê em Cristo é trazer para si o jugo desigual. E a Bíblia diz também, andarão dois juntos se não concordarem? Como é que vai andar um casamento sem que as duas partes não vão concordar? Pode concordar em algumas coisas na área financeira, na área da educação dos filhos, pode concordar em muitas partes, mas na principal, que é a de adorar o nome do Senhor, fazer daquela família, a trazer sobre aquela família a prosperidade financeira, o espiritual e honrar o nome de Deus,
aí entra a parte que não vai bater no final das contas. E nós vamos colher frutos das escolhas que nós fizermos aqui na Terra enquanto vivemos. Entende? Então, não haverá uma felicidade plena, certamente. Então, essa era a preocupação de Isaac. E ainda lança sobre ele mais bênçãos, né? Que é a bênção de Abraão. Que também a bênção de Abraão está sobre todos nós que cremos em Cristo Jesus. Bom, aí continua o texto. Então, Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoá-lo, lhe dera a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe e fora a Padã-Arã, ou seja, o filho obedeceu. E note que na bênção ele também disse que ele seria próspero e ele seria rei mesmo em terra estrangeira, porque aquela terra o Senhor já havia prometido para a descendência de Abraão. Bom, aí continua. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora a Padã-Arã. Percebendo Esaú que Isaac, o seu pai, não aprova as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e casou-se com Malaate, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abrão, que foi acrescentada às outras esposas que ele já tinha. Né? Ou seja, é um ciúmes aqui, né? Porque aí viu que o outro fez, eu também faço, sem a orientação e sem a bênção do pai e da mãe dele. Porque não que ele tenha feito errado, entendeu? Ele realmente escolheu um descendente de Abraão para si, mas ele não pediu instrução do pai, não pediu a bênção do pai e da mãe, simplesmente foi lá e fez, porque ouviu que a orientação dessa foi para Jacó. Nem sempre a orientação que é dada para uma pessoa da sua parentela, ou mesmo um irmão seu, ou mesmo uma pessoa que está dentro da sua igreja, ela não é para você. Ela é para aquela pessoa, porque Deus nos trata individualmente. Então, aquilo que às vezes serve para o seu irmão, da sua carne, da sua casa, é para ele, não é para você. Deus tem os propósitos para você, para a sua vida, individualmente. Não imite aqui a outra pessoa, que a outra pessoa faz, não imite as bênçãos que aquela pessoa recebeu. Aquilo é dela, para ela, naquele momento, naquele tempo. Você está em outro tempo, está em outro lugar. Então, é outra história que você vai construir com Deus. A sua. E vai ser tão vencedor quanto aquele outro que também recebeu um outro tipo de promessa, um outro tipo de bênção. Deus tem bênção para todos nós. Para todos nós. E cada um tem a sua. E é na medida correta e cabe perfeitamente na sua vida e te traz paz e felicidade. Então aqui ele até poderia ter tido uma escolha, ele fez uma escolha certa, mas que não foi debaixo de bênçãos e não foi aquilo que Deus tinha projetado para ele. Enfim, continuando. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sobre a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor e lhe disse. Eu fico imaginando essa cena. Que maravilha. E quão temível e quão terrível deve ser uma cena de ver anjos, já é temível, assim, já é lindo, já é translumbrante de bom. Imagine você ver os próprios Senhor, mesmo que seja num vislumbre, né? Porque ninguém viu a Deus claramente e viveu. Mas também aqui tem uma outra observação, que eu já ouvi algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns pregadores dizerem que essas pedras que ele juntou ali para pernoitar, que ele recostou a cabeça, foi as mesmas pedras que Abrão
construiu o altar para o Senhor, passando por aquele local. E até que faz um pouco de sentido, né? Porque foi um local que foi constituído um altar de Deus por Abraão. E um descendente de Abraão, passando por ali, dormiu sobre uma daquelas pedras que fazia parte do altar e teve sonhos celestiais. Então ali virou um lugar sagrado, porque Abraão consagrou aquele lugar, levantou um altar a Deus e ele se tornou abençoado. Então faz sentido para mim pensar dessa forma. E mesmo que não tenha sido a mesma pedra do altar, não podemos negar que foi um local que foi abençoado por Abraão, na minha percepção. Entendeu? Então qualquer pedra que estava ali seria uma pedra que foi abençoada. Tá? Como aqui são as minhas percepções, eu estou compartilhando com vocês. Se alguém discordar ou não, deixa aqui nos comentários, tá bom? E diz assim, disse assim, continuando o texto. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e de sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Nossa, que promessa maravilhosa, que Deus não ia deixá-lo enquanto a promessa não se cumprisse na vida dele. E essa promessa é para você também. Deus não vai te deixar em nenhum momento enquanto não for concluída a promessa do Senhor para sua vida. Por isso eu te digo e repito novamente, não se espere na promessa de outras pessoas. Deus também vai abençoar a sua vida. Ele já está abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E Ele tem a sua promessa específica para você. E Ele não vai te deixar enquanto você não entender, enquanto você não cumprir a promessa dele para você. E aí volta aqui. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Com muito medo ele disse, temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me a comida e roupa e levar-me de volta são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei os dízimos. Darei o dízimo. É uma cena bem forte, espiritualmente falando, porque aqui ele teve uma conexão espiritual forte, assim como era no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em toda a Bíblia. E ali ele decide tomar a posição. Ele tomou a posição. Então, Deus tem uma promessa para cada um de nós, como eu já falei. Porém, cabe a nós tomarmos a posição. Nos posicionarmos diante das promessas e principalmente em cumprir os princípios e os mandamentos e obedecer tudo que está. Eu mostrei o celular porque minha Bíblia é digital. E obedecer tudo que está na Bíblia. Obedecer a palavra do Senhor. Todos os seus mandamentos, todos os seus princípios, todas as suas leis. Em amor e em obediência. Porque Ele é um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Ele não nos deixa. Mesmo quando a gente, às vezes, no percurso, se desvia um pouco do caminho e tenha que recalcular a rota, né? Novamente, Cristo recalcula a rota e nos coloca de novo em alinhamento com Ele. A gente precisa obedecer os preceitos do nosso Deus. E o que eu desejo para você nesta manhã é que esse Deus que não nos deixa, Ele continue trabalhando em sua vida para que você concretize os projetos, os sonhos e todos os propósitos deles para a sua vida. Que você tenha sonhos proféticos em nome de Jesus e que essa semana seja
maravilhosa de ótimas notícias para vocês. Até a próxima e obrigada.